Glória ao Senhor, aleluia. Quantos justos estão aqui nesta noite, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus não rejeita a oração de um justo. E eu sei que você é justo e você está aqui neste lugar para adorar o Senhor e bendizer o nome do Senhor, amém? Quantos vieram aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você veio aqui para adorar o Senhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor para Deus, aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi os justos sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de quê? É hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Eu vou chegar no céu. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Olha só o que o Senhor diz. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia, Deus. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Eita, deixa louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha. Aleluia. Primeira pessoa que nós vamos falar
Moisés. E Moisés ele contemplou a loucura de Deus em meio a perseguições. Em meio a perseguições, olha só, tenta entender um pouco. Quando a gente vai falar sobre sobrenatural, sobre extravagância de Deus, a história de Moisés, ela relata muito sobre isso. Porque a história de Moisés ele viveu o sobrenatural de Deus desde que ele nasceu, desde que ele saiu do ventre da mãe dele, desde que ele era um bebê, ele viveu o sobrenatural de Deus na vida dele. O que aconteceu? A mãe de Moisés, com medo do seu filho morrer, colocou ele num cesto. A história nós conhecemos muito bem. Esse cesto foi parar lá na casa dos grandiosos, lá na casa do faraó. Moisés ele acabou crescendo só as coisas de Deus mesmo, queridos. Como é que a gente consegue explicar isso? A mãe de Moisés estava querendo proteger ele justamente de faraó. Quando ela coloca ele no cesto, Moisés ele foi parar justamente na casa daquela pessoa a qual a mãe dele estava protegendo ele. E como é que nós vamos entender essas coisas? É a loucura de Deus, as coisas loucas de Deus, as coisas loucas que Deus usa para confundir as sábias. E Moisés ele foi parar lá. O sobrenatural de Deus já começou a se mover na vida de Moisés. A partir desse momento, Moisés ele foi parar lá na casa. Ele cresceu naquela casa. E o que é sobrenatural também, o que é curioso, o que faz a gente pensar, o que faz a gente ficar indagando, a gente estudando, foram os modos em que foram usados para que Moisés ele tivesse um encontro com Deus. Os modos do decorrer da vida de Moisés que foram usados para que ele pudesse ter um verdadeiro encontro com Deus, para que ele pudesse ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Moisés ele saiu fugido lá do Egito, cometeu um crime, saiu fugido lá na casa de Faraó e encontrou um lugar. Passou um tempo que ele estava fugindo. Moisés ele teve um grande encontro com Deus. E como foi esse encontro? Deus, para você ver como Deus ele gosta tanto, mas tanto das coisas sobrenaturais, que ele encontrou uma forma mais sobrenatural que pudesse ter encontrado para se apresentar a Moisés. Moisés chegou no meio lá de um lugar e tinha uma sarça, uma árvore pegando fogo, uma sarça ardente, aquela sarça estava ardendo. E Deus ele conversou com Moisés a partir daquele momento, naquela situação. Deus ele conversou com Moisés. Moisés ele, desde já poderia contemplar o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Desde já Moisés já poderia contemplar o sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida dele. Naquele momento lá, Moisés ele sabia que ele não estava falando com um ser qualquer. Verdade. Quando ele viu aquela sarça ardendo, Moisés ele sabia que ele não estava falando com um homem de carne e osso. Ele não estava falando com um homem como eu e você, cheio de pecados, cheio de falhas, mas ele estava falando com o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, o Deus sobrenatural. Era com ele que Moisés estava falando. E Moisés ouviu a voz de Deus. Naquele momento Deus chegou em Moisés, disse: olha, você vai libertar o meu povo. Você foi o homem que eu levantei para libertar o meu povo, para libertar o povo da escravidão do Egito. Você vai libertar eles. Moisés deu muitas desculpas. Eu não posso fazer isso não é para mim. Eu sou um homem de palavras pesadas, isso não é para mim, eu não quero, Deus. Eu não quero isso. Mas, querido, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, quando é que o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas, a extravagância de Deus acontecer nas nossas vidas, não adianta a gente querer fugir, não. Não adianta a gente querer fugir, não. Porque é Deus que está no negócio. É Deus que está no controle. Então a primeira lição que eu tiro disso, irmão, a loucura do Senhor, o sobrenatural do Senhor, a extravagância do Senhor, ela se mostra a partir do momento que nós aceitamos o chamado de Deus para as nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos, que nós dizemos: Senhor, eu vou. Eu sei que eu tenho as minhas limitações, porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano, eu sou um ser de carne e osso. Eu tenho as minhas limitações, eu sou pecador como qualquer um. Mas eu vou, não posso fugir do chamado de Deus. Então não fuja do chamado de Deus, querido. E Moisés, enfim, resolveu aceitar
aceitar o que Deus propôs para ele, na verdade o que Deus colocou para ele, não foi uma proposta. Moisés resolveu aceitar o que foi colocado para ele, e as coisas foram ficando cada vez mais loucas com o passar do tempo. As coisas foram ficando cada vez mais loucas. Moisés disse: Senhor, e se eles não acreditaram em mim? Deus disse: olha, simplesmente você vai pegar o seu cajado, e esse cajado se transformará em serpente. E como acreditar numa coisa dessa? Como acreditar numa coisa dessa? Como ele poderia ter certeza que realmente ia chegar lá para provar que a glória de Deus existia na vida dele? Aquele cajado ia se transformar em serpente. Isso é loucura na cabeça de outras pessoas. O mundo ele não consegue compreender isso. Quem está lá no mundo não consegue compreender essas coisas, porque isso é loucura. Isso é loucura, não só isso, como outras coisas, como várias coisas que tem dentro da Bíblia são loucura aos olhos humanos, aos olhos daqueles que não creem. São loucura. Mas Deus, no meio daquela loucura lá, Deus queria trabalhar, Deus queria mostrar a glória dele na vida de Moisés. Aleluia! E a glória de Deus foi mostrada na vida de Moisés. Não só aquele sinal do cajado, mas vários outros sinais. Vários outros sinais, várias pragas mandadas para o Egito. O mar se transformando em sangue. Várias coisas aconteceram para que a glória do Senhor, para que o sobrenatural de Deus fosse mostrado para aquele povo. Fosse mostrado para Faraó, para que Faraó permitisse que o povo de Deus fosse liberado, fosse livre. Várias coisas aconteceram, vários sinais de Deus aconteceram. E Moisés ele chegou num momento, querido. Ele chegou num momento que a maior de todas as loucuras de Deus que poderia acontecer na vida dele estava prestes a acontecer. Faraó decide, depois que perdeu seu filho primogênito, ele resolveu liberar o povo de Deus. Ele disse: vocês estão livres. Faraó ele deve ter entendido: não, com esse aí eu não vou brincar não, com esse aí eu não vou mexer não. Muito perigoso, acabou de matar meu filho primogênito. Esse aí eu não vou mexer não. Faraó liberou o povo de Deus. Assim que o povo de Deus foi liberado, depois Faraó parece que se arrependeu do que ele tinha feito, resolveu mandar todo o seu exército atrás do povo de Deus. E aí nesse momento, no momento da perseguição, que o sobrenatural de Deus estava para acontecer na vida de Moisés, na vida daquele povo. Olha, querido, muitas vezes o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida em momentos de perseguição. Muitas vezes o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida nos momentos em que soldados estão te perseguindo, nos momentos em que um exército está te perseguindo, nos momentos em que Faraó se levanta para perseguir você. O sobrenatural de Deus muitas vezes vai acontecer na sua vida naquele momento que você acha que não tem mais solução, que você está endividado demais, que você está no fundo do poço, que você está na lama. Naquele momento, o sobrenatural de Deus ele vai se mostrar na sua vida. No momento em que o médico chegar em você e dizer que não tem mais solução, que não tem mais jeito. No momento em que o advogado chegar em você, o oficial de justiça chegar em você e dizer: olha, meu irmão, não tem mais solução, acabou o fim da linha aqui para você. O sobrenatural de Deus se mostra nas nossas vidas naqueles momentos mais impossíveis. E aquele dado momento, se nós formos olhar com olhos humanos, se nós formos olhar com olhos carnais, nós não vamos conseguir entender o sobrenatural de Deus que aconteceu naquele momento. E a maior loucura de todas aconteceu na vida de Moisés. A maior loucura de todas, quem foi que diria? E quando ele colocasse o cajado lá, o mar inteiro ia se abrir. O mar inteiro ia se abrir. Nós cantamos uma música aqui, hoje no louvor. Então eu direi: oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando na tua presença. Oh, glória a Deus! A tribulação, quando ela vem contra a sua vida, quando ela vem tentar te atacar, quando a perseguição vem contra a sua vida, se for preciso o mar se abrir, o mar
Na vida de Moisés, a loucura de Deus se mostrou em meio a perseguições. Agora vamos ver um outro grande homem de Deus, que a loucura de Deus, o sobrenatural de Deus, a extravagância de Deus se mostrou em meio a desafios. Quem é que não gosta de se sentir desafiado? Existem pessoas que não gostam de se sentir desafiadas. Parece o primeiro desafio na sua frente, ele já desiste. Às vezes a pessoa está até caminhando bem, está lutando, está perseverante, mas o primeiro desafiozinho, o primeiro obstáculo que aparece na sua frente, ele não gosta de se sentir desafiado, ele recua, ele retrocede, ele não aceita aquele desafio. Mas vamos ver aqui um homem de Deus que gosta de um desafio, que gostava de um desafio. Um homem de Deus chamado Elias. Elias, ele pode ser considerado um dos homens que mais viveu a loucura de Deus na vida dele. Porque ele não recuou não, meu irmão. Aconteceu um momento que ele se sentiu desafiado. Ele não só se sentiu desafiado, mas como ele teve autoridade para ele mesmo desafiar. 450 profetas de Baal. 450 profetas de Baal se levantaram contra a vida de Elias. Se fosse contra a vida de outra pessoa, muitas vezes contra a minha vida, contra a sua vida, às vezes nós não teríamos coragem de encarar esse povo todo. Às vezes nós não teríamos coragem de encarar todas aquelas pessoas, todos aqueles profetas de Baal, todos aqueles enviados de Satanás. Às vezes não precisa nem 450, quando é muito menos do que isso hoje em dia, muitas vezes a gente foge. Mas Elias, ele teve ousadia. Ele teve ousadia. Meu irmão, quando o sobrenatural de Deus está sobre as nossas vidas, nós temos ousadia. Deus derrama ousadia sobre a sua vida. Deus derrama ousadia sobre a sua vida para você pisar na cabeça de Satanás. Deus derrama ousadia sobre a sua vida, para que se o demônio vier contra a sua vida por um caminho, por 7 caminhos, ele fugir. Se a autoridade do Todo-Poderoso está sobre as nossas vidas, nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E Elias, ele viveu isso muito de perto na vida dele. Aqueles 450 profetas de Baal poderiam intimidar Elias, ele não se intimidou. Ele olhou para aquele povo todo e disse, parafraseando, ele disse o seguinte: olha, vocês servem a Baal, meu irmão. Vocês todos aí, 450, servem a Baal. Mas o Deus de vocês é um fraco. O Deus de vocês não é um Deus que ouve. O Deus de vocês não é um Deus que fala. Não é um Deus que enxerga. Não é um Deus que vê as nossas aflições. O Deus de vocês é um fraco. E eles vamos propor uma coisa aqui. Vou propor um desafio aqui para vocês. Vocês vão montar um altarzinho aí de vocês, eu vou montar o meu. Vocês vão colocar o animal aí de vocês aí, eu vou colocar o meu aqui. Vocês todos vão clamar aí para que o Deus de Baal de vocês derrame fogo dos céus sobre esse sacrifício. E eu aqui sozinho vou clamar para que o meu Deus derrame fogo de Deus sobre o meu sacrifício. E aquele povo lá clamava no sacrifício lá, pedindo que Baal derrubasse fogo, pedindo que Baal jogasse fogo sobre o sacrifício deles. E Baal não jogava. Passou o tempo, passou as horas. Aquele povo lá, eles faziam de tudo, eles chegaram até a se cortar para que aquele fogo caísse sobre o sacrifício deles. E Elias tinha uma ousadia tão grande de Deus sobre a vida dele, que ele foi capaz de zombar daquele momento, ele foi capaz de zombar daquela situação. Elias olhou para aquele povo lá e falou: ué, o que aconteceu? O Deus de vocês não era poderoso? Cadê o fogo? Cadê o fogo sobre o sacrifício? Elias ainda falou, ainda deu aquela provocadinha básica. Elias ele falou assim: olha, meu irmão, eu acho melhor você conversar aí com seu Deus, que ele deve estar dormindo. Chama ele, grita mais alto, grita aí, ele deve estar dormindo, ele deve estar viajando, ele deve estar fazendo alguma coisa, ele deve estar muito ocupado, que ele não derrubou o fogo até agora. Cadê o fogo?
Quando o sobrenatural de Deus, quando a loucura de Deus, as coisas loucas de Deus estão sobre as nossas vidas, meu irmão, você pode zombar dos seus problemas. Você pode zombar das adversidades. Aleluia. Você pode zombar daquelas coisas que vêm para te afrontar, para afrontar a sua vida. O diabo se levanta contra as nossas vidas todos os dias, querido. Todos os dias ele se levanta, ele peleja contra mim, contra você, contra essa